Bom, finalmente então a gente chega agora para calcular um exemplo de uma sala sem tratamento acústico e depois a gente vai calcular o exemplo de uma sala com tratamento acústico, estimando aí os tempos de reverberação de Sabine de Erin ao menos, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa nesse caso, né, é um desenho, né, da nossa sala. A gente vai partir sempre de uma sala sem tratamento acústico. Talvez você precise fazer essa primeira análise exatamente para ter uma noção de qual é o estado da sala sem nenhum tratamento acústico. E a gente vai partir então, a gente vai estudar uma salinha, essa sala aqui, o destino dela, o objetivo dela é ser uma sala para ensino de música, é uma sala pequena, vai ter 4 cadeiras ali dentro da sala, mais ou menos. É uma sala que tem umas dimensões assim de mais ou menos 4 metros por 6,2 por 4 metros por 2,75 de altura. Tem uma porta, tem 2 janelas, tem piso, teto e as paredes, como toda sala tem, certo? Então a gente vai precisar, a primeira coisa que a gente parte é das dimensões da sala e não precisa ser um desenho detalhado, basta um desenho mais ou menos simples, a gente já vai conseguir ter uma noção de como fica o tempo de reverberação. A gente vai começar, só para deixar bem claro, nesse vídeo é o caso da sala sem tratamento algum. E a gente vai ver aonde a gente quer chegar. Bom, para que essa sala tenha um bom desempenho, é algo que eu não coloquei no slide, né? Mas acho que vale a pena, além do desenho, você ter um objetivo. Então, aonde eu quero chegar? Eu quero chegar num tempo de reverberação uniforme na frequência, e para esse volume dessa sala e para o objetivo dela, que é ensino, mesmo que seja ensino de música, né? A gente não quer uma sala super reverberante, a gente quer uma boa comunicação entre professor e alunos, e nesse volume, né, a gente vai chegar numa sala com algumas recomendações que a gente tem de um tempo de reverberação de 0,6 segundos, certo? Mais ou menos uniforme. Nosso objetivo não é ter uma variação no tempo de reverberação, então a gente quer 0,6 segundos para quase todas as bandas de frequência. Pode crescer um pouquinho em baixa frequência, que é natural, mas o objetivo ali é a gente ter 0,6 segundos, certo? E particularmente a gente vai começar pela banda de 1K. A gente vai avaliar, vai fazer umas contas na mão, assim, rapidamente, só na banda de 1 kHz. E depois a gente vai ver como é que o espectro do tempo de reverberação fica, como é que fica o T60 versus frequência. Mas o nosso objetivo, então, é chegar em 0,6 segundos. E a primeira avaliação que a gente vai fazer é: será que a sala sem tratamento corresponde ao tempo de reverberação de 0,6 segundos, que é o que a gente queria? Se sim, ok, a gente não precisa nem tratar e gastar dinheiro. Se não, a gente vai ter que investir num bom tratamento acústico, tá? Então, lembrando, nosso objetivo é chegar em 0,6 segundos e 1K. Então, depois que a gente tem o nosso objetivo traçado e o nosso desenho, mesmo que seja simplificado da sala, a gente precisa de uma base de dados de materiais que a gente vai utilizar no projeto acústico, mesmo que seja agora da sala sem nenhum tratamento. Por quê? Porque as superfícies da sala vão ser feitas de materiais e a gente precisa considerar esses materiais no cálculo. E lembrando que todo material tem algum grau de amortecimento de absorção acústica, certo? Então essa sala sem tratamento, ela vai ser composta aí por materiais como gesso, madeira, vidro e as cadeiras que são estofadas, que são as superfícies ali com maior absorção. E a gente tem uma tabelinha aqui que expressa o coeficiente de absorção em função da frequência aqui, nas bandas de 125, 250, 500, 1000, 2000 e 4000. Em geral, são esses dados que vocês vão encontrar disponíveis, medições de tempo de reverberação lá por incidência difusa em bandas de oitava ou terço de oitava. As bases de dados normalmente têm isso, os fabricantes de material normalmente fornecem esse dado, né, do coeficiente de absorção por incidência difusa por banda de oitava ou terço de oitava. Tá? Então você vai ter lá um catálogo, a sua própria base de dados de projetista, com materiais talvez que você utiliza dos fornecedores, etc. A gente vai usar esses materiais aqui de exemplo e eu estou particularmente preocupado aqui com essa banda agora, priori de 1 kHz, certo? Então a gente tem aqui os coeficientes de absorção,
vocês podem notar, né, que gesso, madeira e vidro têm coeficientes relativamente pequenos e que a cadeira tem um coeficiente de absorção relativamente grande. Tá? Então, a gente precisa, com a geometria, né, da sala, a gente precisa a gente precisa, né, das áreas de superfície que a gente tem. Então a gente tem, por exemplo, o teto aqui, com a geometria a gente consegue calcular a área do teto de 25,11 metros quadrados. A gente tem que o teto é feito de gesso. A gente tem a porta de madeira, né, com 1,68 metros quadrados. E essa parede aqui, né, vai ser dada pelas dimensões aqui do comprimento vezes altura menos a área da porta. Então é importante na hora de calcular a área dessa parede, que é feita de gesso, a gente multiplicar as dimensões, mas descontar a área da superfície que está lá, certo? Por isso que essa área aqui fica com 15,37 metros quadrados. A mesma coisa do outro lado. Do outro lado a gente tem uma parede de gesso e a gente tem duas janelas. As duas janelas, com a superfície dela, totalizam 7,35 metros quadrados. Os detalhes da geometria estão no livro, vocês podem dar uma acompanhada por lá também, só para o vídeo não ficar também muito longo. Então a gente tem duas janelas aqui feitas de vidro e com 7,35 metros quadrados, e a área de gesso disponível nessa parede é o comprimento vezes a altura menos a área das janelas, certo? Nos dando, portanto, ali 9,70 metros quadrados. E o piso é feito de madeira, né, com 25,11 metros quadrados, a mesma área do teto. A gente tem essas duas paredes aqui, P3 e P4, com 11,14 metros quadrados de gesso, e as cadeiras, que no total tem uma área ali de mais ou menos 2 metros quadrados feito do estofado, certo? E aí a gente pode partir finalmente com a base de dados e com essa geometria mais ou menos setada, a gente pode partir por alguns cálculos simplificados. Por exemplo, a área total, a gente tem que somar todas as áreas que a gente tem, de piso, teto, paredes, janelas, portas, inclusive as cadeiras, que não fazem parte do invólucro da sala, mas são áreas importantes de absorção, certo? Então a gente tem que considerar as cadeiras nesse somatório. E se a gente fizer esse somatório, e está em detalhes no livro, a gente vai chegar numa área aqui, né, de 108 metros quadrados, certo? 108,6 metros quadrados para ser exato, certo? Então a primeira etapa do nosso cálculo é calcular esta área. A segunda etapa é calcular o coeficiente de absorção, certo? E aí a gente vai precisar lembrar, né, que a expressão para o coeficiente de absorção médio é dado por essa fórmula aqui, né, que é a média ponderada de todas as áreas vezes o coeficiente de absorção, dividido pela área total. Então, se a gente fizer esse somatório aqui, né, e for lembrar, né, da nossa base de dados, a gente tem gesso, madeira, vidro, cadeira e etc. Certo? Então, a gente vai ter que fazer esse somatório aqui, área por área. Tá? Então, primeiro passo é abrir esse somatório, SI, alfa I. Por exemplo, o piso da sala tem 25,11 metros quadrados e o coeficiente de absorção da madeira é 0,07, certo? Então a gente tem aqui 25 no piso e madeira 0,07. O teto também tem 25,11 metros quadrados, só que ele é feito de gesso, né? Então, se a gente voltar aqui, a gente vê que o gesso tem 0,04 metros quadrados, tá? Então a gente vai somar. E essa soma vai ser feita para todos os materiais dentro da sala, incluindo janelas, portas e as cadeiras que estão dentro da sala, né? Não fazem parte do invólucro, tá?
Se a gente fizer esse somatório todo, a gente vai, no final das contas, né, chegar aqui nesse resultado do somatório igual a 6,44. E aí a gente pode fazer o alfa médio, que é esse 6,44 dividido por 108,6. E aí nós vamos ter que o nosso alfa médio para essa sala é de 0,06. Notem que é um coeficiente de absorção médio bem pequeno, certo? E notem que a gente fez tudo isso para 1K, né? Que é o que eu já tinha comentado. Então a gente tem um coeficiente de absorção para essa sala sem tratamento bastante pequeno, certo? Beleza. Agora a gente pode simplesmente inserir esses valores aqui da área total, do coeficiente de absorção médio e o volume que a gente vai ter também na geometria da sala, na fórmula do Sabine ou na fórmula do Euler, que a gente quiser e desejar calcular, certo? E fazendo isso, né, só para lembrar aqui que a gente tem que inserir a absorção do ar. Como eu estou calculando em 1K, eu tenho um coeficiente de absorção do ar que é 1,1 vezes 10 a menos 3 metro a menos 1. Prestem muita atenção na hora de fazer isso, porque frequentemente as bases de dados de coeficiente de absorção do ar vêm em milímetro a menos 1, e aí você tem que fazer a correção para metro a menos 1, para poder ter as coisas na dimensão correta, certo? Então, o tempo de reverberação de Sabine, né, plugando todos esses valores, vai ser 1,161 vezes o volume da sala, que é 69,05 metros cúbicos, o 108,6 vezes o 0,06 mais o 4 vezes 1,1 vezes 10 a menos 3 vezes o volume, que é o 69,05 metros cúbicos. Coloquei em detalhes aqui, a letra é meio feia no tablet, eu sei, mas se a gente fizer operar essa conta aqui, a gente vai chegar num tempo de reverberação do Sabine de 1,69 segundos. Ou seja, a gente tem um tempo de reverberação de 1,69, quase 1,7 segundos, e a gente queria 1,6. Então, infelizmente, a sala sem tratamento não é adequada para a atividade que vai ser feita nessa sala que é o ensino de música. A gente precisa chegar em 0,6, a gente vai precisar aplicar tratamento acústico. Só queria lembrar que essa expressão aqui, né, esse cálculo, pode ser feito também com a fórmula de Ehring, e aí vocês vão chegar num tempo de reverberação um pouquinho menor, ali, de cerca de 1,59 segundos. Tá? Eu vou voltar aqui na apresentação, porque a gente fez isso para uma sala uma sala sem tratamento, né? Só com a fórmula do Sabine e para 1K, 1 kHz. Então agora eu quero mostrar para vocês como a gente vai ficar se a gente tiver, por exemplo, todas as frequências, certo? Com a absorção do ar. Então a gente tem as fórmulas aqui do Sabine e do Ehring. Aqui 1K, né? Vocês observam ali o 1,69 e 1,59 do Ehring. E a resposta deu mais ou menos até constante com a frequência. No entanto, muito alto. A gente quer chegar aqui em 0,6. Então nosso tempo de reverberação ali ele está mais que o dobro, quase o triplo do que a gente gostaria que ele fosse. Então, a sala sem tratamento ela é muito reverberante para a atividade que vai ser feita dentro dessa sala. E que é o que acontece quase sempre, certo? Então, a gente vai precisar aplicar tratamento acústico de forma inteligente, equilibrando os absorvedores com as suas respostas na frequência, para obter um tempo de vibração constante, mais ou menos constante, com a frequência ali em torno aqui de 0,6. Então, a sala sem tratamento, infelizmente, não tem sucesso algum ali na qualidade acústica do ambiente. Então, a gente vai fazer esse exemplo da sala com tratamento na sequência. É a mesma lógica, tá? A única
adicional é usar os absorvedores de forma inteligente, tá? Então, a gente vai fazer isso na aula que vem. Até mais!